Bom dia, vamos dar início à nossa apresentação da matéria de bioquímica e nós temos nosso tema de hipercolesterolemia familiar em famílias de baixa renda. Os componentes do grupo é composto por Ailton Vieira, Emily Manoeli, Heloísa da Silva, Letícia Caiane, Natália Moraes e Raica da Silva, tendo nosso docente Humberto Crisafulli e somos do curso de enfermagem. Aqui nós temos o roteiro da apresentação, que é composto pela introdução, metodologia, aspectos da hipercolesterolemia familiar, determinantes socioeconômicos, barreiras no diagnóstico, tratamento, desafios nutricionais e farmacológicos e as considerações finais. Eu irei começar dando uma breve introdução do nosso assunto, que no caso, a hipercolesterolemia familiar, ou HF, ela é uma condição caracterizada pelo mau funcionamento dos receptores de lipoproteína de baixa densidade, no caso o LDL. Como esses receptores eles não captam de forma adequada ao LDL, o fígado ele acaba perdendo o mecanismo de feedback e continua produzindo colesterol de forma excessiva e prejudicando. Esse processo, ele favorece o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, especialmente a aterosclerose, que ela é marcada pela formação de placa nas artérias. Quando essas placas elas afetam negativamente as artérias coronárias, pulmonares ou outras estruturas do coração, aumenta drasticamente o risco de diversas patologias cardiovasculares. Inclusive, no Brasil, essas doenças elas representam a principal causa de mortalidade. Então, garantir um tratamento adequado é essencial para reduzir danos e elevar a expectativa de vida desses pacientes. No entanto, em famílias de baixa renda, o acesso ao diagnóstico e ao tratamento se torna cada vez mais difícil, principalmente por conta de limitações presentes no sistema público de saúde. Uma pesquisa, ela revela que 69% dos pacientes tinham renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos e 79% relataram ficar sem o tratamento da cardiopatia quando os medicamentos acabavam antes mesmo da próxima consulta. Assim, muitos pacientes, tanto de alto risco quanto de baixa renda, especialmente falando dos idosos, não conseguem alcançar as metas de LDL e colesterol, que foram estabelecidas pela terceira diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Com todo esse contexto, a nossa apresentação ela tem como propósito analisar a situação da hipercolesterolemia familiar nas populações de baixa renda, assim, identificando também os principais obstáculos que dificultam o diagnóstico e também fornecer um tratamento adequado para estes pacientes. Eu sou a Heloísa e agora eu vou falar sobre a metodologia utilizada na nossa pesquisa. Nossa pesquisa ela foi uma pesquisa bibliográfica qualitativa. As ferramentas utilizadas foram Google Acadêmico, CAPES Periódico e a revista Cielo. O idioma de busca foi português e espanhol. Os descritores utilizados foram hipercolesterolemia familiar, baixa renda, colesterol, saúde cardiovascular. E o período analisado foi da última década. Os resultados da busca foram encontrados 7 artigos, só que 3 desses foram descartados porque os 3 eles eram antigos e não batiam com o nosso critério de inclusão referente ao ano. E no final nós ficamos com 4 artigos selecionados. Bom, vou falar um pouco sobre os aspectos da hipercolesterolemia familiar, HF. Ela é uma doença genética passada de pais para filhos e é herdada de forma autossômica concomitante, e isso resulta nos aspectos genéticos. O que significa isso? Que basta uma única cópia alterada do gene e a pessoa já manifesta essa doença. Na prática, quem tem HF apresenta níveis muito altos de colesterol LDL, o famoso colesterol ruim. Além disso, algumas pessoas desenvolvem sinais bem característicos, como os xantomas tendíneos, que mais tarde ele será apresentado, que são pequenos acúmulos no colesterol nos tendões.
Também existe um alto risco de desenvolver doença arterial coronariana de forma precoce, muitas vezes antes dos 40 ou 50 anos. Outro aspecto da doença é o aspecto metabólico. O nosso corpo normalmente mantém um equilíbrio entre o que produz do colesterol, o que absorve e o que elimina. Mas na HF, esse equilíbrio é quebrado. Quando o organismo não consegue remover o LDL da circulação de forma adequada, o colesterol começa a se acumular e isso leva ao surgimento de xantomas e à formação das placas ateroma, que são aquelas placas que obstruem os vasos sanguíneos. Um ponto interessante é que, diferente das gorduras comuns, que são absorvidas quase totalmente pelo intestino, o colesterol não é absorvido 100%. Na verdade, quando comemos mais colesterol, o corpo tende a absorver menos para tentar equilibrar. Mas nas pessoas com HF, esse mecanismo ele não é suficiente. Agora a gente vai falar sobre os aspectos clínicos da HF, como que ela é diagnosticada, né? De acordo com as diretrizes brasileiras, o diagnóstico é feito combinando os sinais clínicos, exames laboratoriais e histórico familiar. Os principais pontos avaliados são a presença de depósito de colesterol fora da corrente sanguínea, como xantomas, níveis elevados de LDL ou colesterol total no sangue, e, quando possível, a identificação de mutações genéticas relacionadas a HF. Eu trouxe aqui para vocês essa imagem, que são um xantoma num tendão de Aquiles em portador de HF homozigótica. É uma protuberância que nasce no calcanhar de Aquiles, no nosso calcanhar, e ela é bem característico da hipercolesterolemia familiar. Bom, eu me chamo Emily Manoeli e eu vou dar continuidade falando agora sobre os determinantes socioeconômicos e o impacto da baixa renda na hipercolesterolemia familiar, HF. Embora ela seja uma condição genética, o prognóstico, o diagnóstico e o sucesso do tratamento, eles dependem fortemente do contexto social. Eu vou explicar por que isso acontece e estudos dos efeitos com população de baixa renda. Bom, a HF, ela causa níveis muito elevados do LDL desde o nascimento, aumentando o risco de doenças cardiovasculares precoces. Mas ter a mutação não significa automaticamente receber o cuidado necessário. O acesso a consultas, exames, medicamentos e ao rastreamento familiar determina se o risco será reduzido ou se vai aumentar ao longo da vida. Estudos mostram que população de baixa renda alcançam menos a meta de LDL. Em um estudo brasileiro, apenas cerca de 30% dos indivíduos de alto risco atingem essas metas. Entre idosos de 75 anos ou mais, o número cai para 16%. Isso foi associado à baixa adesão e à falta regular de estatina nas redes públicas. Entre os 4 mecanismos principais que explicam esse pior controle do HF em populações vulneráveis, eu cito o acesso irregular de medicamento. Muitos ali são dependentes totalmente do SUS e quando falta estatina, o tratamento ele é interrompido. A dificuldade financeira para comprar medicamento, mesmo quem sabe do benefício, às vezes não consegue manter esse custo mensal. O baixo acesso ao diagnóstico molecular e ao rastreamento em cascata. Esses recursos eles são caros e raramente eles estão disponíveis em regiões pobres, aumentando ali o subdiagnóstico. E a baixa escolaridade e dificuldade de entendimento. Isso prejudica a adesão, mudanças no hábito e seguimento das recomendações. Na prática, isso significa mais tempo exposto a níveis altos de LDL e mais avanço de aterosclerose, resultando em eventos cardíacos mais precoces. Além disso, o subdiagnóstico ele impede o rastreamento familiar, atrasando a prevenção em crianças e adolescentes que poderiam ser tratados antes de desenvolver complicações. A literatura
ela mostra que identificar portadores, inclusive com teste molecular, é uma das estratégias mais custo-eficazes. Diante desse cenário, as intervenções elas precisam ir além de prescrições individuais. É necessário garantir ali o fornecimento contínuo de estatina nas redes públicas, especialmente para os pacientes de alto risco. Implementar programas de rastreamento familiar, usando critérios clínicos e, quando possível, o diagnóstico molecular, né? Oferecer educação em saúde acessível, com materiais simples e campanhas de multiprofissionais considerando a baixa escolaridade. Em sumo, a HF ela é tratável, mas a baixa renda ela transforma um risco genético controlável em um problema marcado por desigualdade. Para reduzir a morbidade e a mortalidade, precisamos garantir acesso contínuo a medicamentos, fortalecer o rastreamento familiar e ampliar ações educativas. Só assim a genética deixa de ser um destino inevitável e se torna uma oportunidade real de prevenção quanto ao acesso. Eu vou falar um pouco sobre as principais barreiras no diagnóstico e no acompanhamento clínico da hipercolesterolemia familiar, especialmente entre as populações de baixa renda. Esse tema é importante pois a HF é uma condição genética que aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares, porém ainda é pouco reconhecida no Brasil. A hipercolesterolemia familiar apresenta um cenário de subdiagnóstico significativo. Mesmo sendo uma doença relativamente comum, apenas cerca de 20% dos portadores são diagnosticados, e menos de 10% recebem realmente um tratamento adequado. Isso já mostra que existe um problema estrutural no acesso ao cuidado. Além disso, quando falamos das causas desse subdiagnóstico, uma das primeiras coisas que aparece é a falta do rastreamento em cascata. Esse tipo de rastreamento é recomendado justamente porque ajuda a identificar outros familiares afetados, porém acaba sendo muito pouco utilizado no Brasil, principalmente em regiões com poucos recursos. Além disso, o diagnóstico genético, que seria o ideal, quase não está disponível nas áreas mais vulneráveis. Ele depende de laboratórios especializados, de profissionais treinados e de uma estrutura que muitas regiões simplesmente não têm. As populações de baixa renda ainda enfrentam barreiras adicionais. Existem dificuldades para conseguir consultas especializadas, o tempo de espera é longo e muitas vezes não há programas de triagem lipídica funcionando. A realização de exames laboratoriais periódicos também é menos frequente, o que compromete a detecção da HF logo nas primeiras fases. Um ponto importante é que a diretriz brasileira recomenda que o rastreamento lipídico comece já na infância, a partir dos 2 anos de idade para crianças de risco. Porém, na prática, isso quase nunca acontece nas famílias com pouco acesso aos serviços de saúde. Um estudo que No acompanhamento clínico, essas desigualdades ficam ainda mais claras. Um estudo que avaliou uma população de baixa renda mostrou que 69% dos pacientes viviam com rendas de 1 a 2 salários mínimos. Desse grupo, 74% disseram que não conseguiam comprar estatinas, mesmo sabendo da importância do tratamento. E mais, 79% interrompiam o uso dos medicamentos quando eles acabavam porque não tinham como comprar, o retorno médico demorava. Essas barreiras têm efeitos diretos nos resultados clínicos. Apenas 30% dos pacientes de alto risco conseguem atingir a meta de LDL recomendada. E entre os idosos acima de 75 anos, esse número cai para apenas 16%. Ou seja, quem mais precisa é justamente quem menos consegue atingir o controle adequado. Além disso, quando o tratamento convencional não funciona, existem terapias avançadas como a LDL e a aferese, e até transplante hepático, mas essas opções são restritas a centros altamente especializados e têm custo muito alto. Na prática, quase nunca são acessíveis para pessoas de baixa renda. Então, o que percebemos é que o diagnóstico e acompanhamento da HF são fortemente influenciados pelas desigualdades sociais. A falta de acesso a exames, consultas, medicamentos e terapias avançadas faz com que essas pessoas tenham maior risco de permanecer sem diagnóstico, maltratadas e mais vulneráveis a complicações graves. Tratamento.
desafios nutricionais e farmacológicos em baixa renda. A Diretriz Brasileira de Hipercolesterolemia Familiar recomenda uma série de ajustes alimentares que reduzem significativamente o LDL, mas esses ajustes são difíceis para famílias de baixa renda devido ao custo, ao acesso e ao tipo de alimentos disponíveis. A dieta indicada para hipercolesterolemia familiar inclui redução de ácidos graxos saturados e trans, aumento do consumo de fibras, ingestão de alimentos naturais, uso de óleos vegetais saudáveis e menor consumo de industrializados. Essas recomendações são difíceis para implementação em contexto de baixa renda, onde alimentos ultraprocessados são mais baratos e acessíveis. Apesar de existirem essas recomendações claras, que são listadas na diretriz de hipercolesterolemia familiar, sua aplicação depende do acompanhamento com nutricionista, educação em saúde e orientação periódica, mas isso é muito limitado no SUS para famílias pobres. Desafios farmacológicos. Baixo acesso às estatinas e medicamentos essenciais. As estatinas de alta potência são medicamentos que possuem capacidade de reduzir o colesterol, o conhecido como colesterol ruim, LDL, em pelo menos 50% em relação aos níveis basais. E elas são usadas para gerenciar a hipercolesterolemia e reduzir significativamente o risco de doenças cardiovasculares como o infarto e o AVC. Os exemplos de medicamentos é a atorvastatina e a rosuvastatina, que são medicamentos encontrados e oferecidos pelo SUS. Porém, o alto valor desse medicamento pode levar à descontinuidade do tratamento. A hipercolesterolemia, ela precisa ser tratada de forma contínua e vitalícia. Contudo, nas populações de baixa renda analisadas, a interrupção do tratamento por falta de recursos é muito comum, comprometendo totalmente o controle lipídico. Concluindo, a hipercolesterolemia familiar é reconhecida como um distúrbio genético comum e de extrema gravidade, sendo uma das principais responsáveis por eventos cardiovasculares prematuros em todo o mundo. No entanto, e apesar de todo o conhecimento acumulado e da eficácia comprovada dos tratamentos, a HF insiste em ser uma condição globalmente subdiagnosticada e subtratada. Nossa análise buscou demonstrar que essa falha no manejo clínico é dramaticamente intensificada pelos determinantes socioeconômicos para as populações de baixa renda. A vulnerabilidade econômica atua como um fator que amplifica o risco, tornando o caminho para o diagnóstico e tratamento uma jornada de obstáculos quase intransponíveis. O diagnóstico precoce, que poderia ser otimizado pela estratégia custo-efetiva do rastreamento em cascata, é continuamente adequado. As famílias de baixa renda enfrentam acesso limitado aos centros especializados e aos testes moleculares que confirmaram a alteração genética. No tratamento, os desafios se tornam duplos. Existem a barreira farmacológica, onde a irregularidade no fornecimento de medicamentos essenciais pelo sistema de saúde leva à interrupção da terapia, resultando na baixíssima taxa de pacientes que conseguem atingir as metas ideais de LDL. E há a persistência de barreira nutricional. Para uma família de baixa renda que luta para manter uma dieta restritiva e saudável, o alto custo dos alimentos necessários transforma a intervenção dietética, que é fundamental em um privilégio, não em uma possibilidade. Em suma, a conclusão central do nosso trabalho é que a hipercolesterolemia familiar, apesar de ser uma doença genética, tem seu prognóstico, determinado socialmente no Brasil. Diante disso, é urgente que as políticas públicas de saúde cardiovascular sejam estruturadas para mitigar o impacto da baixa renda. É preciso garantir o fornecimento contínuo e sem falhas dos medicamentos, implementar ativamente o rastreamento em cascata com o devido aconselhamento genético e investir em um suporte nutricional acessível, que considere a realidade econômica dessas populações. Somente por meio dessa abordagem integrada que une o manejo genético, o suporte farmacológico garantido e a responsabilidade social, será possível reduzir a
mortalidade cardiovascular e garantir que o tratamento da hipercolesterolemia familiar seja um direito e não um luxo para todos os cidadãos. E por fim, nós temos aqui nossas referências e obrigada pela atenção.